Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu farei a leitura de mais um artigo dessa obra A Fórmula para Enlouquecer o Mundo do professor Olavo de Carvalho, tá? É o volume 3 da sua coleção de artigos publicados pela Vídeo Editorial. Deixarei na descrição do vídeo o link para quem tiver interesse no livro e também deixarei o link para os meus cursos, tá? Para quem não sabe, eu acabei de lançar um curso sobre o Fedro de Platão. São 15 aulas, tá? Mais o material didático, que totaliza, ambos juntos, mais de 9 horas de curso. Então, para quem tiver interesse em aprender sobre Platão, ou então também eu tenho meus cursos de Dostoiévski e técnicas de leitura. Tá? Na descrição do vídeo também eu deixarei o link. O nome do artigo é A Vigarice Acadêmica em Ação. A declaração escandalosa da ministra Matilde Ribeiro, incentivando abertamente a hostilidade dos negros aos brancos, não é um produto original na sua cabecinha oca. É o eco passivo de uma longa e ativíssima tradição cultural. Desde que Stalin ordenou que o movimento comunista explorasse todos os possíveis conflitos de raça e lhes desse o sentido de luta de classe, ninguém obedeceu, talvez a essa instrução com mais presteza, fidelidade e constância do que os cientistas sociais brasileiros. Algo que é muito comum a utilização dessas estratégias justamente para providenciar a dicotomia, né? A separação de classes. Algo que também é muito comum é a utilização de artistas para fomentar esse tipo de narrativa, como foi dito por Herbert Marcuse. A utilização não mais do proletariado, mas dessas classes que ocupariam posições artísticas ou certos ramos profissionais, tá? Praticamente toda a nossa produção universitária nesse domínio consiste num longo e barulhento esforço para instigar nos negros e mulatos o ódio retroativo não só aos senhores de escravos e aos descendentes de senhores de escravos, mas aos brancos em geral, inclusive os que lutam pela libertação dos escravos, os que se casaram com pessoas negras, os que nunca disseram uma palavra contra a raça negra, nem lhe fizeram mal algum. Todos esses, segundo a doutrina do nosso establishment acadêmico, são racistas inconscientes, virtualmente tão perigosos quanto Joseph Goebbels ou Ku Klux Klan. Até os negros são um pouco racistas contra si próprios. Inocentes do crime de racismo, só mesmo os distintos autores desses estudos e os militantes das organizações inspiradas nele. Ou seja, ou você é um dos acusadores ou é um dos culpados. Tertu non datur. Um fluxo incessante de teses de mestrado e doutorado, fartamente subsidiadas pelo governo e por fundações internacionais bilionárias, jorra das nossas universidades para dar credibilidade a essa doutrina adorável. Os 8 preceitos metodológicos que a fundamentam são os seguintes. 1. Atribuir à discriminação racial a diferença de padrão econômico entre negros e brancos, omitindo o fato de que, entre a abolição da escravatura e o início da industrialização nacional, transcorreram mais de 40 anos, durante os quais a população negra libertada se reproduziu incomparavelmente mais do que o número de empregos disponíveis. 2. Mostrar que os negros, como vítimas predominantes de crimes violentos, sem perguntar se não são também predominantemente os autores desses crimes. Todo assassino, branco ou negro, é assim considerado a priori um instrumento da violência branca contra os negros. 3. Do mesmo modo, explicar toda a violência policial contra negros como efeito do racismo branco, sem perguntar se os policiais que a cometeram eram negros ou brancos. 4. Mostrar os europeus sempre como escravizadores e os negros como escravizados, omitindo sistematicamente o fato de que as tropas muçulmanas repletas de negros invadiram a Europa
e aí escravizaram milhões de brancos desde 8 séculos antes da chegada dos europeus à África. 5. Explicar, portanto, a escravidão interna na África como um mero efeito da escravidão europeia, invertendo a ordem do tempo histórico. 6. Transformar cada raça em pessoa jurídica titular de direitos, quando negra, e de responsabilidade penal, quando branca. 7. De dar por implícito que todo branco é culpado pelos atos dos senhores de escravos, mesmo quando não tenha um só deles entre os seus antepassados e mesmo que tenha chegado ao Brasil como imigrante décadas depois do fim da escravidão. Lançar, 8. A culpa de tudo na civilização judaico-cristã, justamente a única que, ao longo de toda a história humana, fez alguma coisa em favor das raças escravizadas. A palavra viés é delicada e sutil demais para qualificar a atitude mental que gera esses estudos. A sociologia das raças que se produz nas nossas universidades é puro material de propaganda deliberadamente mentiroso e calculado para legitimar a violência revolucionária contra aquilo que o ex-governador Cláudio Lembo chamou de elite branca cruel e egoísta. Ciência social no Brasil é crime organizado, 10 de abril de 2007.